Estamos tão acostumados com a bandeira brasileira que muitos de nós podemos achar que ela está aqui desde a origem do Brasil. Mas a história não é bem assim. Até chegar na bandeira que conhecemos, o Brasil teve muitas outras bandeiras curiosas. E foi por muito pouco que a nossa bandeira não foi uma imitação da bandeira dos Estados Unidos. Nesse vídeo, você conhecerá as outras bandeiras que o Brasil já teve e outras curiosidades da atual bandeira do Brasil. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva no canal. A bandeira de uma nação é um símbolo nacional que representa a sua soberania, que significa sua autonomia, poder político e tomada de decisões dentro de seu território. A alteração desse símbolo em um país pode ocorrer principalmente por transformações políticas, religiosas ou motivadas por revoluções. Um exemplo foi quando o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822. A bandeira do regime constitucional, que foi a última bandeira portuguesa adotada aqui no Brasil, foi trocada pela nova bandeira do Império Nascente. O mesmo aconteceu na Proclamação da República em 1889, que é a bandeira usada até hoje. Mas não foram só essas bandeiras que o Brasil teve. Uns consideram que foram 13 no total e outros estudiosos consideram apenas 12. A primeira bandeira a ser hasteada no Brasil foi a Bandeira de Ordem de Cristo, usada de 1319 a 1651. Pertencia a uma associação que colaborou com as grandes navegações portuguesas. E sua bandeira chegou ao Brasil junto com as caravelas de Pedro Álvares Cabral, estampadas em suas velas. Era o símbolo nacional português e foi a primeira bandeira hasteada em solo brasileiro. Depois veio a Bandeira Real de 1500 até 1521. Ela também foi utilizada nas caravelas que chegaram ao Brasil. Mas mesmo sendo a bandeira oficial, a bandeira Ordem de Cristo era a mais usada nas expedições marítimas. De 1521 a 1616 foi usada a bandeira de Dom João III. Ela fez parte de momentos importantes no Brasil, como as expedições colonizadoras de 1530, as capitanias hereditárias em 1534, a criação dos governos gerais em 1549 e a divisão do território brasileiro em 2 governos. Depois veio a bandeira do domínio espanhol, de 1616 a 1640. Durante o período que essa bandeira foi usada no Brasil, as invasões holandesas no Nordeste aconteceram, e também o início da expansão bandeirante. Em seguida, a bandeira da Restauração de 1640 a 1656 representava a volta do Reino de Portugal após a desocupação espanhola. Bandeira do Principado do Brasil, de 1645 a 1816. Essa foi a primeira bandeira exclusiva para o Brasil, mas não foi a primeira bandeira nacional. Nessa época, o Brasil não era uma nação independente. Bandeira de Dom Pedro II de Portugal, de 1683 a 1706. Foi a primeira bandeira a usar o retângulo verde, utilizado na atual bandeira brasileira. A Bandeira Real do século XVII, do ano de 1600 a 1700. Foi criada por Dom Pedro II e utilizada como símbolo oficial do reino, junto com as bandeiras da Restauração, do Principado do Brasil e da bandeira de Dom Pedro II. A cruz vermelha da Ordem de Cristo e uma corrente foram acrescentadas nessa bandeira. Bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, de 1816 a 1821. O Brasil se tornou reino em 1815, e no ano seguinte foi criada a bandeira que representava o país pela esfera de ouro. Bandeira do Regime Constitucional, de 1821 a 1822. Essa foi a última bandeira portuguesa a ser hasteada em nosso país. Bandeira Imperial do Brasil, de 1822 a 1889. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I desafiou as ordens dos portugueses para declarar a independência do Brasil, às margens do rio Ipiranga. E gritou que verde e amarelo deveriam ser os símbolos do país. Foi quando surgiu a primeira bandeira brasileira. A bandeira do Império do Brasil era composta por retângulo verde e um losango ouro. E no centro, o escudo de armas do Brasil. Bandeira Provisória da República, de 15 a 19 de novembro de 1889. Com o fim da monarquia em 1889, um golpe militar sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca marcou o início da República Brasileira.
Essa bandeira foi hasteada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo vereador José do Patrocínio, assim que foi proclamada a República, no dia 15 de novembro de 1899 para substituir a bandeira imperial. Antes disso, já havia sido hasteada na redação do jornal, A Cidade do Rio. Foi adotada como bandeira do governo provisório, entre os dias 15 e 19 de novembro. Era composta por 7 listras verdes e 6 amarelas, com um quadrado azul no canto superior, e estrelas prateadas, representando os 20 estados que existiam na época. Mas por ser tão parecida com a bandeira usada nos Estados Unidos, o projeto foi rapidamente rejeitado e uma nova bandeira foi elaborada. Bandeira Nacional, de 1889 até os dias de hoje. A bandeira imperial foi estabelecida em 1822 e foi usada como base da nossa bandeira atual. Curiosamente, nossa bandeira atual foi criada logo após a proclamação da República, e usaram uma adaptação da própria bandeira que simbolizava a monarquia. Na verdade, a atual bandeira do estado de São Paulo foi pensada para ser a bandeira do Brasil. Ela teria sido criada por críticos do regime monárquico em 1888. Segundo eles, deveria ser o símbolo da futura república. E a intenção era justamente essa. Quanto mais diferente, melhor. Composta por 13 listras pretas e brancas e no canto, o mapa do Brasil cercado por 4 estrelas. Mas acabou sendo adotada como símbolo do estado de São Paulo, e oficializada por meio de decreto em 1946. A atual bandeira foi projetada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos em 1889. Como dito anteriormente, ela foi inspirada na bandeira do Império, substituindo a coroa portuguesa por um círculo azul celeste, com os dizeres Ordem e Progresso, que foi uma adaptação do lema positivista, o amor por princípio, e a ordem por base, o progresso por fim. Ordem pode ser lida como a ordem política e social, em contraposição ao caos. E progresso faz referência ao desenvolvimento técnico e científico. O positivismo foi uma corrente de pensamento que circulou na segunda metade do século XIX, influenciando o movimento republicano brasileiro. A origem do círculo azul republicano, que é o que diferencia entre a bandeira atual e a bandeira imperial, originou-se da bandeira do Principado do Brasil, que foi a primeira bandeira da história a pertencer inteiramente ao Brasil, embora na época, ainda não éramos um país independente de Portugal. A constelação do Cruzeiro do Sul aparece dentro do círculo azul, representando o céu do Rio de Janeiro no exato momento em que a República foi estabelecida, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889. E cada estrela simboliza um estado da federação. E como atualmente são 26 estados, mais o Distrito Federal, são 27 estrelas dentro do círculo azul. De acordo com a lei brasileira, caso surja um novo estado, deve-se incluir uma estrela, e caso desapareça um estado, deve-se retirar a estrela correspondente. Em relação às cores verde e amarelo, foi Dom Pedro I que estabeleceu. O verde é referência à cor da Casa de Bragança, da qual ele descendia. E o amarelo era a cor da Casa de Lorena, da Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro. Mas é ensinado nas escolas brasileiras que o verde são as florestas brasileiras, o amarelo o ouro e o azul o céu. Não deixa de ser uma bela associação, mas isso é algo muito mais recente. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!